Bom dia então para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Falamos aqui ao vivo já do plenário da Câmara dos Vereadores, região central da cidade. Hoje você que está acostumado a acompanhar a programação da TV Câmara Guarulhos a partir da 1 da tarde, hoje acompanha então um pouco mais cedo, já passadas um pouco das 11 da manhã, porque temos aqui uma audiência pública da Secretaria de Finanças, da Secretaria da Prefeitura, que vai aqui expor o orçamento para 2014. Na verdade vai expor o orçamento que foi usado em 2014, vai mostrar números que você aí já em casa já tinha conhecimento, números que você acabou tendo contato através da LOA, da LDO, então esses números vão ser aqui esmiuçados nesta audiência pública, agora ao vivo, nesta manhã, que você acompanha pela TV Câmara. Daqui a pouco a gente volta então com mais informações, com entrevistas exclusivas para que você possa ficar a par de como o orçamento da cidade está sendo empregado. Já já então estamos de volta. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Muito bem, estamos de volta então aqui já ao vivo para você. Como falamos aqui no início, hoje você acompanha as transmissões da TV Câmara um pouco mais cedo, a partir das 11 da manhã já entramos no ar para transmitir ao vivo a audiência pública aqui da Secretaria de Finanças da Prefeitura, para explicar aí o balanço das contas do ano, terceiro quadrimestre de 2014 e, claro, fazer o fechamento aqui do ano. Ao meu lado está o secretário André Castro, que vai explicar para a gente um pouco mais desse orçamento. André, bom dia, obrigado aqui por falar com a TV Câmara ao vivo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo da TV Câmara. Esse balanço é um balanço importante porque o terceiro quadrimestre, como você disse, ele fecha o ano. Então, como o orçamento é feito todo em base anualizada, você vai ter uma visão mais ampla de todo o exercício, tanto da parte de receita como da parte de gastos. A gente tem alguns números positivos, outros nem tanto, mas o resultado é importante que a gente conseguiu, mesmo com algumas dificuldades, cumprir todos os aspectos e as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Normalmente, aquilo que a gente mostra aqui na TV Câmara, que são as discussões da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e da LOA, a Lei Orçamentária Anual, têm sido cumpridas por vocês? Sim, sem dúvida. Esses os números que a gente vai estar colocando aqui agora, ou seja, tanto na LOA quanto na lei de investimentos, você tem que cumprir os mínimos que a Constituição exige, seja para a educação, sejam para a saúde, os limites de gasto com o pessoal, vão ser esses números que a gente vai está colocando aí. Quais são os aspectos de pujança do município, quais são as receitas que a gente tem tido mais performance e aqueles números críticos também, aqueles que estão, de certa forma, como eu disse, a gente não estoura ainda nenhum limite da lei de responsabilidade, mas a gente já tem uma luz amarela acesa, por exemplo, para pessoal, enfim, algumas coisas assim. Então esse é um debate importante, porque é hora da gente mostrar, ou seja, dentro da LOA que foi aprovada, como foi a efetiva execução. Então é uma forma do Executivo estar mostrando para o Legislativo, que é o órgão fiscalizador do Executivo, quais foram esses resultados obtidos no ano. Baseado nisso, secretário, dá para a gente apontar aqui algum destaque positivo no orçamento que acabou sendo maior por uma boa razão e algum destaque negativo no orçamento que teve que restringir um pouquinho por uma outra razão também? Tá, rapidamente assim, os melhores resultados vieram das receitas. A gente teve, embora você teve uma desaceleração econômica a partir do segundo semestre do ano passado, você teve ainda em Guarulhos um movimento de receita positivo. Embora o ICMS seria um destaque negativo, ele caia mais aceleradamente que as outras, a gente conseguiu bons resultados, tanto de ISS quanto de IPTU. O IPTU eu vou mostrar, ele vai apresentar uma queda, mas ele teve uma queda de menos de 5% e a gente teve uma redução de alíquota, que foi aprovada inclusive pela Câmara, para a gente ter uma diminuição do impacto de 25%. Então, na verdade, a gente teve um resultado extremamente positivo dentro do esperado. É queda, mas é positivo. Então, da parte de receitas são esses os destaques. Na parte de gastos, a gente tem dois problemas que são mais centrais. É a questão do gasto de pessoal, que vem crescendo numa velocidade acelerada. O município ele demanda muito, principalmente nas áreas de saúde e educação. Então, esse é uma luz amarela que a gente vai poder analisar aqui com mais calma. Para a gente encerrar aqui, eu vou te liberar já para a gente poder começar a audiência pública. Foi se falado muito aqui na Câmara sobre o tal do 10º repasse da Prefeitura ao Legislativo, uma dívida que talvez o Legislativo esteja cobrando da Prefeitura em torno de 7 milhões, a Câmara que gostaria de incluir o Fundeb no orçamento total, para o repasse total. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Eu sei que é um pouco espinhosa, um pouco amarga, mas tenho certeza que o senhor vai acabar enfrentando isso aqui na audiência também.
Então, você colocou 3 questões, eu só vou falar rapidamente aqui, etc. e tal, mas que são 3 questões que envolvem uma técnica que tem que ter um conhecimento. A questão do duodécimo, precisa ficar claro que ele é absolutamente cumprido dentro do que a lei prevê. A lei prevê que você fixe o duodécimo. O duodécimo são parcelas mensais, ou seja, então é obrigação que o Legislativo fez de todo mês fazer a transferência com base na receita que foi apresentada na LOA. Isso sempre foi cumprido e continua a ser cumprido. O que se discute, é uma discussão que é absolutamente pertinente, é a questão de como é que a gente vai fazer para cumprir o gasto teto, não é o duodécimo. Essa é uma discussão que envolve uma definição política e existe um compromisso do Executivo com o Legislativo de estar buscando esse teto, ou seja, o que é limite máximo, o nosso compromisso político do Executivo, que o prefeito nos delega, é para sempre tentar atingir esse limite máximo, porque a Câmara de Guarulhos também é muito exigida, o prefeito conhece a situação da Câmara, então é uma relação que a gente entende assim, que é uma relação política, que é uma relação muito respeitosa, só que ela foi mal colocada aí, alguns confundiram duodécimo com teto, isso não pode, isso obviamente que a gente vai estar aqui para esclarecer assim que for dada a oportunidade. E é a função da imprensa, da mídia e a nossa, por sinal. Obrigado, secretário, boa audiência para o senhor. Obrigado, até lá. Esse, portanto, aqui foi o secretário André Castro, então você acompanha agora a audiência pública aqui da Secretaria de Finanças ao vivo e na medida do possível vamos voltando aqui com mais informações para você, assim que as informações forem obviamente surgindo e claro, no final o resumo da ópera para você, entrevista com certeza com um dos vereadores participantes aqui também, para a gente fazer o balanço desta manhã. A gente se vê então daqui a pouco, TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano de 2014, obedecendo desta forma ao dispositivo do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Passo aqui então a palavra ao senhor secretário para a exposição relacionado ao terceiro quadrimestre. Alô, obrigado, senhor presidente, Paulo Sérgio, no qual aqui eu congratulo aos vereadores demais presentes. Vou ser bem objetivo, vou direto à exposição, para a gente, como de praxe aqui, privilegiar depois o debate, que o debate sempre é mais rico, o debate sempre chega mais ao fundo das posições. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a gente vai ver na sequência a questão do cumprimento dos limites fiscais estabelecidos pela LRF e também um pouco do desempenho e da pujança econômica do município. O cenário macroeconômico é um cenário que se alterou a partir do segundo semestre. Alguns desses efeitos já vão estar refletidos nos números que eu vou apresentar na sequência, mas o município conseguiu cumprir todas as metas fiscais a qual havia sido se proposto tanto na lei de orçamentária como na lei de diretrizes. Vamos lá. Basicamente o sumário, pode votar, vamos só falar um pouco do sumário. Vou apresentar aqui a questão das receitas, a questão das despesas em termos de resultado e a questão da demonstração dos limites e, finalmente, os principais resultados fiscais. Vamos começar pelas receitas. Então, esse é um quadro simplificado, ele faz uma comparação. É importante essa exposição do terceiro quadrimestre, porque ele dá a visão do ano. Então, a gente vai ter uma visão completa do ano de 2014, comparativamente à visão completa. Como o orçamento é feito em base anualizada, todas as exposições anteriores, elas refletem, principalmente na parte de gasto, como o orçamento é anual, ele gera algumas distorções de alguns fatos que a gente não consegue observar. No entanto, quando a gente consegue ter a visão do ano, aí você fica com uma ideia clara. Veja, como eu falei, no ano de 2014, a gente já começou a ter alguns efeitos referentes à questão do desempenho econômico. Mas mesmo assim, a gente analisando os números, tá certo? A gente pode ver que a gente conseguiu ter um desempenho ainda favorável em relação a 2013. No quadro ali, ele está fazendo justamente essa comparação. Eu chamaria como destaque aí a questão do IPTU, que apresenta um número negativo de 3%,
mas eu gostaria de lembrar, como a casa aqui conhece, já sabe, mas enfatizar que houve uma redução entre 20% e 25% das alíquotas. Então você teve uma redução de 20% a 25% e uma queda de 3%. Ou seja, caso a gente não tivesse feito a redução das alíquotas e aumento da progressividade que foi feito em relação a 2013 e 2014, a gente provavelmente não, certamente teríamos aí um desempenho de ganho real da ordem de 15% a 20% no IPTU. O desempenho do ISS também é extremamente positivo, chegando a 18% nominal, tá certo? E o que na verdade a gente acabou sentindo mais foi a cota parte do ICMS. A gente teve aumento na participação, ou seja, no cálculo da participação foi aumentado, e no entanto a gente teve um crescimento de apenas 1,5% nominal, o que vai dar um crescimento real negativo. Esse é o grande impacto negativo para as finanças do município no que diz respeito à receita. Próximo quadro. Aqui estão os números deflacionados, dá para ter uma ideia mais precisa. Então você tem o desempenho do IPTU, e aqui dá uma ideia também melhor do ICMS, ou seja, o impacto do ICMS foi 4,5% negativo. Eu quero chamar a atenção num ponto, ele é negativo, mas ele é menos do que foi negativo em outros municípios. Por quê? O município ele teve um aumento na alíquota de repasse entre 2013 e 2014. Pode passar para o próximo. Aqui é para ter uma ideia mais específica do IPTU. Aqui eu tenho um quadro dos lançamentos que foram feitos. Por que o IPTU eu consigo fazer com que o IPTU, mesmo ele caindo, isso foi até uma de discussão à época com a sociedade civil, como é que eu consigo manter o IPTU num patamar praticamente estável, fazendo redução das alíquotas, né? Então esse quadro é interessante, por quê? Porque ele mostra a quantidade de crescimento dos cadastramentos no município, ou seja, eu aumentei a base de arrecadação, então eu diminuí a alíquota de forma sensível, mas eu consegui manter a receita porque eu aumentei a base. Então aqui esse aspecto é interessante, porque ele justamente comprova com números a política que foi definida pelo prefeito Almeida, que era de manter a arrecadação ou tentar crescer a arrecadação sem aumentar a carga tributária individual de cada município. E o IPTU é um exemplo disso aí, quando ele mostra esse desempenho. Obviamente que não foi só isso, a gente teve um desempenho, a gente aumentou a alíquota de terrenos para evitar a especulação imobiliária, mas o principal elemento é o aumento do cadastramento. Próximo. Aqui uma ideia de participação, e aí que eu gostaria de chamar, por isso que é dramático e é difícil não só para Guarulhos, mas para a maior parte dos municípios, principalmente para os municípios que têm uma base industrial sensível, a questão do ICMS. O ICMS, quando cai, ele tem a maior participação, ele é o principal tributo. Por isso que ele vai ter a gente faz um esforço grande, como vocês podem ver, como vocês viram no quadro anterior, no ISS, no IPTU, na dívida ativa. No entanto, a queda do ICMS ela é suficiente para fazer com que você perca esse ganho que poderia estar colocado na ampliação dos investimentos, para ter que cobrir essa falta do ICMS. Aqui é um quadro interessante, só para ter uma ideia, isso aqui são números que a gente trabalha, que são números retirados da Frente Nacional de Prefeitos. Do ponto de vista relativo, como é que está a posição em termos de arrecadação do ICMS. Então, aí ele dá a posição do município em termos de ranking. Em termos de IPTU, a gente oscilou de quarto para terceiro, de quarto para terceiro, não, no estadual de quarto para terceiro, no nacional de oitavo para sexto durante os 10 anos, ou seja, a gente conseguiu manter o IPTU em termos bastante competitivos aí com os municípios que mais arrecadam. Em termos de ISS, a performance ela vai de oitavo para sexto, parecida com a do IPTU a nível nacional, e em termos nacionais a gente vai de 22º para 18º.
Em termos de cota do ICMS, a gente ficou oscilando entre terceiro e quarto e acabou se consolidando nos últimos anos em segundo. Ou seja, ele é o principal tributo e Guarulhos tem segundo em termos nacional e segundo em termos estaduais, ou seja, só fica atrás do município, da capital, e quarto a nível Brasil, ou seja, em termos, só para ter uma ideia da pujança e do tamanho da economia do município de Guarulhos. Próximo. Falar aqui um pouco das despesas, né? Principalmente em relação à questão da execução. Então, esse é um quadro que dá uma visão geral das despesas. Eu destaco aí, ou seja, você tem, em termos de despesa de pessoal, você conseguiu fazer em 2013 um controle mais restrito. Em 2014, você já volta a ter uma pressão destacada no quadro de pessoal, tá certo? O aumento de despesa de pessoal somado à queda de arrecadação, eu vou ter o que eu chamaria de talvez um número não tão positivo do município, você ter uma queda na sua capacidade de investimento. Então é assim, você tem uma frustração de receita, embora com desempenho positivo, você tem uma frustração em relação ao esperado e você tem um crescimento das despesas de pessoal. Isso faz com que você tenha uma diminuição na sua capacidade de investir, e isso está refletido nos números de gasto. Para ter uma ideia de participação, só para ter uma questão, pessoal é a grande despesa, e investimento está na ordem de 5%. Gostaria de lembrar também, assim, o ideal para o município do Porto de Guarulhos, que tem uma série de desafios, principalmente nas áreas sociais, nas áreas de infraestrutura urbana, era você manter um padrão de investimento em torno de 10% ao ano. Esse é o número que a gente não conseguiu atingir. Mas gostaria de lembrar que a maior parte dos municípios não chega a investir nem 5%. Eles investem abaixo de 1%, 2% quando conseguem realizar investimentos. Aqui em relação a como é que tem sido a execução orçamentária, como vocês podem ver pelos números, o orçamento total, o efetivamente empenhado, tá certo? E o liquidado e o pago. Como vocês podem observar, a quantidade entre liquidado e empenhado é bastante elevada, ou seja, é um comprimento bastante restrito, são números também acima da média. E entre pago é um pouco abaixo, mas entre pago e liquidado, 92%. De forma a você não ter aí você tem uma pequena pressão em relação à chamada dívida flutuante. Próximo. Aqui dá uma ideia por secretaria, né? Ou seja, mas eu acho que o próximo quadro é melhor. Tem os números aqui detalhados, mas acho que o próximo é melhor. Vamos para o próximo, Rodrigo. Que acho que é o gráfico. Isso, aqui dá uma ideia. Então, como eu falei, basicamente o município, os gastos são saúde e educação, ou seja, são prioridades de governo nas áreas sociais, e a maior comprovação das prioridades estão aqui nos gastos, tá certo? Próximo. Aqui também a distribuição de outras despesas correntes. Mais uma vez, vocês podem observar que em saúde e educação estão os principais gastos. A Secretaria de Transporte também tem um destaque nessa área, e a Secretaria de Serviços Públicos. Próxima. Isso aqui são as liquidadas por órgão de administração. Mais uma vez, repete o quadro, pode ser para o próximo também. Bom, esses são os dados principais de despesas aí. Agora vamos checar a questão dos limites que a LRF estabelece. Bom, o primeiro que vale observar, e aí ele dá um resumo do quadro, esse é a evolução da receita. Ou seja, 2013 a gente teve um desempenho extremamente elevado, 2014 a gente tem uma desaceleração, mas continua a ser positivo, num ano onde o cenário macroeconômico foi desfavorável. Então é positivo. Na parte de pessoal, você tem um movimento oposto e natural. Toda vez que você tem frustração de receita, você demora mais tempo para segurar. Toda vez que você tem um bom desempenho de receitas, extremamente positivo, você controla melhor suas despesas. O reverso também é oposto.
Ou seja, o gasto é um trem em movimento para você frear e colocar. A receita, que é a aceleração, ela já é de um avião, então ela dá uma diferença nisso. De qualquer forma, vale lembrar que com todas essas dificuldades, a gente cumpriu as metas de lei de responsabilidade fiscal. Atingimos um patamar que é o que a gente chama de alerta, que, ou seja, a partir daqui você vai precisar observar basicamente mês a mês os gastos com o pessoal e a sua receita, para que você não entre no regime prudencial, que é onde você tem que tomar medidas já radicais em relação a esses gastos. Próximo. Aqui é um dado importante, ou seja, a gente tem destaque na educação e a gente também tem destaque no recebimento de verbas, ou seja, uma política do município que foi muito bem estruturada, e eu estou falando isso de longo prazo, são os repasses do Fundeb. Quanto mais você atinge o atendimento ao público, maior é o seu repasse do Fundeb. O Fundeb ele é composto por retenção e a contrapartida é o repasse. Se o seu atendimento cresce, seu repasse aumenta. Se o seu atendimento cai, seu repasse coloca. De forma que você vai ter uma conta, está no próximo gráfico, que é assim, de perdas e ganhos em relação ao que é retido e ao que é repassado. Como vocês podem observar, se eu for olhar na coluna final, você vinha num quadro de negativo em relação ao que era retido e ao que era repassado, porque você não estava atingindo a demanda, e você reverte isso a partir de 2009. E aí ele se torna positivo de forma a 2013 ele passar a ser superavitário e apresentar um acumulado de 93 milhões aí ao longo do tempo. Ou seja, então a Secretaria de Educação, ela cresce quando cresce a receita e ela cresce mais quando ela melhora os repasses do Fundeb. Próximo. Então, aí esse quadro mostra esse movimento, ou seja, se manteve dentro do limite constitucional, que é gastar no mínimo 25%, se manteve um pouco acima, e a gente vem mantendo esse gasto relativo, mas os gastos, o total de gastos apresenta uma valorização ao longo do tempo. Então, aumenta o orçamento sem aumentar a participação. Pode ser o próximo. Aqui na questão da saúde, que também são as duas prioridades, saúde e educação, e aqui ele mostra o quanto o município se esforça na área da saúde. Os resultados na saúde são sempre questionados, a demanda na saúde é cada dia mais ampla, mas o município tem cumprido não só o limite constitucional, como tem se colocado num patamar bastante superior. Aqui remete uma outra discussão que é importante, assim, ou seja, se discute muito a questão da reforma tributária, precisamos reformar os tributos, mas a discussão ela passa em primeiro lugar por você discutir de quem é a responsabilidade do quê. Hoje, cada vez mais gastos com saúde e educação são de responsabilidade dos municípios, e você não discute uma reforma tributária que dê conta disso. Ou seja, para mim esse é um dos gargalos, aí uma questão independente de governo, é essa questão do pacto federativo, ou seja, quem faz o quê, então para que tributo eu tenho? Porque senão fica uma discussão etérea. Eu preciso de mais tributo, porque eu preciso gastar. Mas quem gasta, como gasta, por que gasta, quem são os entes que vão ter isso? Porque eu posso fazer uma reforma tributária desonerando e diminuindo, por exemplo, a arrecadação dos municípios. E do outro lado, eu não tiro essa atribuição deles, não só nessas áreas, como atribuições crescentes que o município passa a ter em segurança, passa a ter em mobilidade urbana. Como é que eu dou conta disso sem rediscutir o pacto? Ou seja, discutir reforma tributária séria é discutir quem é que vai fazer o quê dentro do pacto federativo. Próximo. Um outro dado importante é a questão da participação da dívida consolidada no município. A gente vê um grande salto em relação a 2013 e 2014, você vinha numa trajetória de baixa ao longo do tempo, e você sobe. O que acontece aí? É um processo de endividamento novo, etc.? Não, não é. Infelizmente não é. O município tinha capacidade de se endividar, ele está muito abaixo do limite constitucional, mas o que está tomando a capacidade do município colocar são os precatórios.
Os precatórios crescem de forma que você não tem efetivamente controle deles, tá? Então chama atenção esse resultado também. Próximo. É o mesmo, pode ser o próximo, só tá atualizado. Em termos de resultados fiscais, esses são os dois grandes números que são definidos pela LRF em termos de resultados fiscais. Então você tem o primário, que são sem as operações de crédito, são sem os pagamentos de juros e de encargos, e você tem o nominal, que pega justamente o fora da curva. Ele pega qual era o seu montante de dívida no ano e o montante de dívida de novo e vê quanto aquilo cresceu. Esse é o resultado nominal. Então, o primário, você tem um déficit pequeno, chama a atenção que você tem um déficit, mas ele é um déficit decadente, ou seja, ele é menor do que o do ano passado. Dada a situação que a gente encontrou de queda, de frustração, não é de queda, de frustração das receitas a partir do segundo semestre, é um resultado absolutamente tranquilo e de total austeridade fiscal do município. Já o nominal é preocupante, mas é um fenômeno, como eu disse, vinculado à questão de ampliação de precatórios, ou seja, ele está fora da nossa governabilidade. Era isso, esses são os principais resultados e estamos aí à disposição para o debate, para os esclarecimentos dos nobres vereadores. Bem, primeiramente aqui o nosso agradecimento à explanação. Quero aqui registrar a presença dos vereadores. Primeiro, os vereadores que compõem a Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Geraldo Celestino, como secretário, vereadora Dona Maria e o vereador Paulo Sérgio, que preside esta comissão. Aqui também presente aqui o vereador Dr. Alexandre. Agora não, mas não precisa. Nesse momento, o vereador Tico Emerson e a imprensa aqui presente, os demais aqui presentes. Eu gostaria aqui, primeiro, antes de abrir, o que me surpreendeu aqui, secretário, sabemos nós que a fixação das despesas é baseado na estimativa orçamentária. E através da explanação aqui, senhor secretário, eu observo aqui um déficit de arrecadação de 3,2 negativo, né? A minha questão aqui é com relação, tendo em vista que a legislação, ela determina percentuais já estabelecidos de investimento em várias as áreas, eu gostaria de saber, desse déficit de arrecadação, quais são as áreas prejudicadas no cumprimento das despesas fixadas. Haja vista também que houve um acréscimo da folha, né, que o senhor acabou de nos apresentar. Gostaria primeiramente de saber quais são as áreas prejudicadas em relação, porque quando se fala em 3,2, é um valor razoável em determinados investimentos em função do percentual estabelecido já, ou seja, 25% da educação, 15% da saúde e por aí vai. Então, a minha questão é essa aí. Quero aqui também, antes do senhor fazer, eu abro aqui aos senhores vereadores e aos demais aqui que queiram formular algum questionamento ao secretário, que por favor faça a respectiva inscrição, que a gente chamará em ordem cronológica de inscrição para que possam fazer as perguntas pertinentes ao assunto ora em tela. Vejo aqui o doutor Alexandre pedindo, por favor, peço que o senhor se dirija lá à tribuna e faça os respectivos questionamentos. Eu quero aqui estabelecer 3 minutos para as perguntas, para que a gente não se estenda muito e não perdemos o foco. Bom dia, presidente da Comissão de Finanças, vereador Paulo Sérgio, demais vereadores presentes, inclusive vereador Tico Emerson, não sei se o presidente mencionou o nome dele. Bom dia, secretário,
e a toda a sua equipe, a todos os presentes. Secretário, constantemente, quando eu tenho oportunidade, e principalmente nessa hora, eu venho aqui cobrar do senhor um aporte financeiro maior para a saúde da nossa cidade. Visto que eu pego hoje a Folha Metropolitana, uma matéria até feliz da Folha Metropolitana, gostaria até de parabenizá-lo por isso, médicos e pacientes se agredindo em PAs. Eu acredito até que o paciente, inclusive na sessão de amanhã eu vou fazer uma fala sobre isso, vou orientar alguma coisa, porque realmente hoje a cidade tem uma dificuldade muito grande de conseguir segurar os médicos. A culpa não é do médico ali de estar apanhando. O paciente está batendo em gente errada, tem pessoas erradas. Por isso que eu sempre cobro do senhor um aporte maior financeiro para a saúde, porque, dona, nós precisamos de mais leitos. Eu tive já com o secretário Carlos Derman, ele me prometeu que até o final do mandato dele teria mais 330 leitos na nossa cidade, e com certeza, eu sei que a prefeitura tem feito a parte dela, tem uma obrigação de no mínimo 15% e hoje tem um gasto aí na faixa de 28%. Por isso que mais uma vez eu conto com o teu apoio para ajudar a Secretaria da Saúde para que realmente tenha mais leitos e evite o que tem acontecido hoje na saúde da nossa cidade e a população que está sofrendo. Eu perguntaria para o senhor o seguinte: hoje é investido na saúde aproximadamente 28%. Quanto realmente é do Tesouro e quanto é do Estado e quanto é da União? Porque nesses 28% eu sei que vem dinheiro do Estado, vem dinheiro da União. Precisamente quanto que é do município? Os 15%, 20%, porque eu sei que na conta de 28% com certeza tem repasse do Estado e da União. Precisaria saber desses dados, por favor. E mais uma outra coisa que eu gostaria de saber, eu venho cobrando, inclusive eu vou marcar a reunião com o seu diretor para conversar sobre esse assunto. Inclusive gostaria até de agradecer ao doutor André pelo apoio que tem dado a esse vereador na sua diretoria, nesse assunto que eu vou comentar com o senhor. Pelos números que eu estou vendo, existe a possibilidade de uma isenção parcial do ISS hoje para os profissionais liberais da nossa cidade, que eu tenho sido muito cobrado, principalmente pelos colegas dentistas, tá? Mas eu venho lutando pelos profissionais liberais da cidade, não apenas dos colegas cirurgiões dentistas. Eu gostaria de saber se a minha conversa com o doutor André vai ter, não vai ser em vão, se tem condições da Secretaria poder ajudar nessa situação. Para finalizar, nobre vereador. Já finalizando, presidente, gostaria de inclusive parabenizar o senhor, porque sempre quando eu preciso do teu apoio na secretaria, eu sei que realmente o senhor é uma pessoa muito inteligente para poder estar à frente dessa pasta. Muito obrigado, presidente. Agora eu convido o vereador Tico Emerson para formular as perguntas pertinentes à audiência relacionada à prestação de conta do terceiro quadrimestre de 2014. Bom dia a todos. Seu presidente, Paulo Sérgio. Quero nesse momento, através do senhor, cumprimentar os demais vereadores que aqui se encontram. Senhor secretário, através do senhor, cumprimentar também todos os funcionários da Secretaria de Finanças, público aqui presente e demais pessoas que nos assistem também através da TV Câmara. Secretário, não querendo fugir um pouco do assunto que se trata, mas como é pertinente para a sua pasta, fazer um apelo ao senhor que, tão recente, o nosso nobre vereador Lamé assumiu como secretário do Trabalho. E eu, num diálogo com ele no dia de ontem, ele está encontrando aquela secretaria com muita dificuldade financeira, muito atrasos de pagamentos, de parceiros, e fazer o apelo para o senhor para que possa, de alguma forma, ajudar o nobre secretário Lamé, que ele se encontra com muita dificuldade verdadeira lá. Então, para poder estender esse braço para ele, né? E também aproveitar o ensejo,
através desse mesmo apelo, eu como esportista há muitos anos dessa cidade, pedi para alguma forma de planejamento da sua equipe de trabalho, para que possa também estar dando mais atenção de forma financeira para a Secretaria de Esportes. Até por conta que a cada dia que passa, nós estamos vendo tanto o orçamento da Secretaria de Esportes se degradando e o esporte também da cidade a cada dia caindo. Então eu faço esse apelo para Vossa Excelência para que possa estar enxergando por esses dois setores. Meu muito obrigado. Na continuidade aqui, os vereadores inscritos agora, convido o vereador Geraldo Celestino para fazer os questionamentos relacionado ao terceiro. Eu não tenho direito a reivindicar nada, o município não tem dinheiro para comprar mais nada, para investir nada esse ano, então não tem. Ticou. Esquece esporte, pior que o ano passado. Tá? Então, o conselho que eu dou para Vossa Excelência, o senhor assumiu agora a vereança, então prepara aí, porque não tem investimento esse ano. Bom dia, cumprimentar o presidente da comissão, nosso colega Paulo Sérgio, ao qual cumprimento todos os colegas vereadores, secretário de Finanças. Hoje ele está mais sério, acho que a situação está mais crítica do que o ano passado. Quando ele chegou aqui, ele estava mais sorridente, hoje ele está mais com o pé no chão, porque ele sabe a realidade que o município está passando. Então, além de ser secretário, tem que ser um bom técnico e fazer um curso de magia, mágico, tá? Fazer um curso de mágico para administrar as finanças da cidade. Então, a gente já veio um descontrole orçamentário do município há muito tempo, há 4, 5 anos, e agora nós chegamos aí o pulso ainda pulsa, né? Está difícil a situação do município, por falta de planejamento. E nós tivemos o déficit do ano passado, alto, acho que a despesa acima de 10%, acima, a despesa acima da receita, nós tivemos. Nós temos um problema grave, que é a questão dos empenhos. Hoje eu estive visitando o céu lá da Pejica. A obra começou em 2011 e a empreiteira abandonou a obra em 2014. Tiveram 3 anos para executar uma obra e não conseguiram. Isso aí é por falta de controle do orçamento. A Secretaria de Educação empenhou 72 milhões de orçamento de 2014, que nós vamos ter que custear essas dívidas com o orçamento de 2015. Com o exercício de 2015. Então, o município vem empurrando empenhos de dívidas de orçamento para orçamento. Tá? Orçamento para orçamento. Então, esse descontrole existe no município. Tá? E estive conversando com algumas pessoas. Esse ano o município está impossibilitado de fazer qualquer investimento. A Secretaria de Educação vai ter dificuldade novamente para cumprir os 25%. E sempre colocamos que empenho, nosso entendimento, o mesmo entendimento do Tribunal de Contas. Empenho não é despesas, não é gasto, tá? O gasto com a educação é aquele que foi pago no corrente ano. Então, novamente, em torno de 10% do orçamento dos 25% ficou empenhado para o exercício seguinte. Então, eu não sou técnico em finanças, tá? Estou contratando um técnico agora para ficar mais especialista nesta área, para poder cobrar mais a prefeitura, mas a olho nu, pela experiência que a gente tem aqui de vários mandatos de vereador, é um dos piores dos últimos 12 anos. Nós teremos o pior 2015, vai ser o pior ano dos últimos 12 anos, Chico Emerson, a nível de orçamento para o município. Muito difícil. Então eu vou desejar saúde para o secretário e vou desejar sorte, que eu gosto dele. Ele tem atendido, ele atende todos os vereadores, independente de situação, oposição, tem atendido nós, mas eu vou desejar muita sorte ali na secretaria, porque tem que ser mágico para administrar o orçamento deste ano. Uma cidade da dimensão de Guarulhos, 342 km², vários problemas sociais, com o orçamento que temos e com a dívida que ficou de orçamentos passados. Então, é isso, tá? Já falo aqui na tribuna para os nobres colegas vereadores, falo na tribuna,
não investe. Quando o Lamé assumiu a Secretaria do Trabalho, eu falei, meu amigo, você vai precisar de muita sorte e saúde para trabalhar, porque nós não estamos conseguindo nem ter repasse de emenda dos parlamentares nossos. Nem repasse. Nós temos aí em torno de 8 a 10 milhões de repasses que está paralisado por falta de certidão do município. Então, Tico Emerson, é essa a dificuldade do município. Tá? Então, para animar, jogar um balde de água fria no seu mandato, que está assumindo agora como vereador, então, o investimento não peça para o secretário de Finanças, que não tem investimento esse ano. Tá? Infelizmente, não sou da política do quanto pior, melhor. Eu acho que o município estando ruim, quem vai ser prejudicado é a população. Mas todo esse descontrole veio aí desde 2010 para cá. 2009, 2010, 2011, onde gastaram em um exercício quase 2 orçamentos. Eu pergunto aos demais aqui presentes que queiram fazer o questionamento, está aberto. Portanto, não havendo, eu passo ao secretário André para as respostas às perguntas formuladas pelos... Pode ser, presidente? Por favor, senhor. Vamos lá. Bom, agradecer, enfim, as perguntas aí, que eu acho que é justamente no debate que a gente consegue aprofundar os pontos que os números muitas vezes são frios demais para colocar. Algumas questões aqui fogem um pouco da minha alçada, porque veja, a questão, a Secretaria de Finanças, ela tem um papel na receita, na definição da receita, ela tem um papel no acompanhamento do resultado. Então, ela que dá o parâmetro da receita e ela que tem que zelar pelos resultados em termos de cumprimento da lei de responsabilidades fiscais. Obviamente que o resultado é fruto do gasto, mas o gasto é uma discussão que formalmente não é... Eu participo da discussão como um secretário que é membro de uma equipe de governo e assim a gente discute isso sempre de forma democrática, quais são os aspectos prioritários. Mas a definição do gasto não é minha, ela é uma definição do orçamento que é feito pela Secretaria de Governo, com a participação de todas as secretarias e aprovado pela Câmara. Tá? Então, é da questão. Então, alguns pontos aqui, eu vou colocar minha opinião, mas eu gostaria, antes de fazer essa ressalva, para não parecer que isso é uma questão da Secretaria de Finanças, que eu estaria sendo leviano se eu fizesse dessa forma. Mas não quero me furtar a deixar de responder nada que foi colocado aqui. O presidente Paulo Sérgio, ele coloca aqui a questão do resultado orçamentário negativo, o número está correto, 3,2, eu trabalhei lá com resultado primário, ele trabalhou com resultado orçamentário. É um número negativo, eu não tenho por que chamar uma coisa de positivo se ela é negativa. Agora, dentro do cenário que ele está colocado, eu diria que é um resultado razoável, porque é um pouco do que eu falei na exposição. Quando você tem uma decepção de receita, principalmente de uma receita que é externa e é sua principal receita, que é o ICMS, e que ele ou seja, se você analisar no Brasil, todas as questões tributárias são complexas demais, inclusive se essa é uma crise, mas a do ICMS ela é off concurso. Eu acho que ninguém consegue explicar o ICMS, é uma coisa, e é muito difícil de você, inclusive, imaginar a trajetória dele em razão dessa série de detalhes que o ICMS tem. Então, toda vez que você tem uma frustração de receita, não é queda de receita, uma frustração de receita, você não consegue pisar no freio na mesma velocidade. Então, o resultado negativo é quase que uma consequência. E um resultado negativo pequeno, que não comprometa a margem de endividamento, pode ser considerado um resultado positivo. Se eu fosse fazer uma síntese de resultado, eu faria isso. Mas como bem colocou o vereador aqui, a questão não é só essa. A questão é essa, é quem perde com isso. E aí o vereador tem razão. Quem perde com isso são os investimentos, como eu demonstrei, que é onde você está criando capacidade de atendimento às principais demandas da população. Então você vai ter problema de ter obras
que acabam sendo paralisadas, você vai ter problemas de não ampliação de prestação de serviços. Então, é um resultado preocupante, e aqui eu quero colocar que eu concordo com o vereador, temos que estar de olho nisso, temos que ter medidas para diminuir. Por exemplo, eu não posso cortar da educação, porque a educação eu já estou no limite dos 25, que depois eu vou explicar para o Geraldo a visão do executivo em relação a isso. Mas é um ponto extremamente preocupante que a gente tem que ficar colocando, porque toda vez que você gasta mais com o pessoal, gasta mais com custeio, que você tem uma frustração de receita, quem paga a conta invariavelmente é o investimento, que é justamente a forma que você tem para estar entendendo. Então você está deixando de gerar capacidade de melhora no atendimento do serviço à população. Isso é fato. Bom, com relação à questão dos gastos na saúde, eu entendo a preocupação do doutor Alexandre, acho absolutamente legítima, né? Mas o município tem feito a sua parte. Obviamente você vai discutir, não, mas ele recebe dinheiro do SUS. Eu entendo, quando eu falo que eu gasto 28, é do meu orçamento. Obviamente que fazem parte do meu orçamento as transferências SUS, mas que estão vindo para mim, que foram feitas também com recursos que foram contidos, ou seja, o repasse SUS não é uma benesse do governo federal, ele é um sistema público de financiamento à saúde e que tem se defasado ao longo do tempo. Esse é o problema do sistema. O sistema ele precisaria ter mais recursos para repassar mais. E aí o que acontece? Eu, para poder manter a ampliação do meu sistema, que é o que acontece no município de Guarulhos, e eu preciso ampliar porque a carência é grande, eu acabo gastando muito mais recursos próprios. Então, quando eu mostro aqueles 28, são 13 a exigência mínima, eu estou mais do que o dobro de gasto. Então, assim, o esforço do município é muito grande. Eu acho absolutamente, como eu falei, é absolutamente pertinente do vereador escolher a sua prioridade. A prioridade do caso do vereador é a saúde, e ele vai estar com essa bandeira sempre em punho para tentar estar defendendo isso aí, é absolutamente legítimo. Agora, é inegável que há uma prioridade de governo e que há um esforço muito grande nessa área. Com relação à questão das isenções e das questões, são questões legítimas que a gente tem, na medida do possível, tentado conversar com todos, no sentido de, eu entendo que a gente tem as nossas ideias em relação a como deve ser uma melhor estrutura tributária de arrecadação, mas está sempre conversando e está sentindo quais são as demandas. Essa tem sido uma preocupação de governo, é uma determinação do prefeito, ou seja, atender a todos, principalmente aos vereadores. Então isso a gente vai estar sempre aberto na discussão. Mas é lógico, não tenho como dar isenção, estou falando de forma genérica, de um lado e aumentar o gasto da saúde no outro. Precisa haver esse equilíbrio aí, mas a discussão com o vereador tem sido sempre muito positiva, como ele ressaltou aqui. Com relação à questão da Secretaria Específica do Trabalho, do Esporte, eu entendo o pleito, eu acho que a gente fez uma mudança na parte de esportes, priorizando o atendimento direto à população e não de grande performance. Houve uma mudança na política que eu entendo como positiva, e isso demanda mais recursos, e obviamente que o vereador está correto de estar aí e colocar. Mas é como eu disse, é difícil, e aí não é que não vai ter recursos, mas é difícil você discutir ampliação de recursos quando você vive um momento de recuo da atividade econômica, enfim, é uma discussão. Mas veja, esse é um ponto clássico daquele que eu estou falando aqui como secretário que faz parte de um governo. Essa é uma discussão de orçamento, não me cabe a mim ficar fazendo julgamento sobre se vai gastar mais nessa ou nessa outra área. A Secretaria do Trabalho, eu acho que ela teve um problema pontual de prestação de contas com algum repasse da União, por isso que ela concentrou alguns problemas lá. Essa é a informação que eu tenho agora para te passar, vereador, eu não tenho nada mais detalhado do que isso, posso depois estar verificando aí. Com relação à questão que é um debate que eu já fiz algumas vezes com o vereador Geraldo Celestino, que é a questão da forma como se vê o gasto na educação. Nós entendemos que o gasto é empenho, porque de outra forma a gente teria que inverter totalmente o raciocínio. Se eu não entender que é o empenho, eu teria que pegar tudo que eu paguei.
inclusive aquilo que não pertence àquele exercício. Ou seja, nós entendemos, e assim que a gente se coloca em relação aos apontamentos do Tribunal de Contas, que o fator correto é o empenhamento, e que não cabe ao Tribunal de Contas definir qual é o prazo que esse empenhamento tem que ser liquidado, porque isso está fora, ele tá trazendo mudanças na 4.320, então ele teria que alterar a 4.320. Agora, se fosse ser coerente, se ele fosse olhar pelo... Primeiro, ele precisa mudar o dispositivo legal e falar assim, não, no caso da educação vai ser caixa, não é o que está na 4.320. E aí ele precisaria analisar o caixa. Aí o caixa também teria que computar as despesas que eu pago de outros exercícios. Então, teria que mudar a forma de entendimento. Mas o vereador cobra por isso... Quem mais executa, ou seja, quem mais consegue, e veja, depende muito do perfil do município. Um município que eu tenho carência para atendimento, eu tenho que investir. Se eu tenho que investir, eu tenho que construir mais aparelhos. Logicamente, a maturação disso nunca é no exercício. Então, isso aí, se fosse aplicada a regra do Tribunal de Contas, eu facilitaria aquele município que é o município estável, o município que não cresce, o município que já atende a educação e os gastos são de custeio. Aí ele liquida. Ou seja, não faz sentido, e isso altera inclusive a condução da política municipal de educação. Com relação à questão da atestação, a gente tem uma série de parcelamentos, tem uma série de dívidas do passado com relação tanto à Receita Federal quanto ao INSS, mas que a Prefeitura está absolutamente em dia e está com o CND. É isso que eu tenho para dizer, depois eu vou encaminhar o CND ao vereador. Eu acho que eram essas as considerações. Eu acredito que, não havendo nenhuma manifestação dos senhores vereadores, estão satisfeitos com as respectivas respostas, porém, eu gostaria aqui, senhor secretário, sabendo, acho que todos nós aqui temos conhecimento, que quando a gente faz questionamento junto à Secretaria de Finanças é porque tem o controle de um todo. Sabemos que o orçamento que nós aprovamos aqui, hoje cada unidade ele tem a responsabilidade orçamentária em todos os aspectos. Folha de pagamento, investimentos, então ele se atém ao orçamento aprovado e à estimativa orçamentária para que eles possam fazer uso, através das dotações aprovadas aqui, para os respectivos investimentos. E o secretário ele tem que ser malabarista, como o vereador Geraldo Celestino disse, que ele tem que controlar e falar assim, olha, não entrou isso aqui, então dá uma segurada nisso, dá uma segurada naquilo. Não quer dizer que o corpo em si, entendeu, respeita isso, mas a manifestação técnica, o freio, o que pode, o que não pode, eu acho que o percentual destinado, mas vamos segurar mais ou menos isso, não é isso, secretário? Então, nós aqui entendemos perfeitamente, mas o importante aqui é a fala e a oportunidade que os vereadores às vezes fogem até da relação da prestação de conta do terceiro quadrimestre, mas justamente é para indagar os questionamentos diante das dificuldades das pastas que estão tendo. Eu vejo aqui o doutor Alexandre, que tem um trabalho atuante dentro da área da saúde, se preocupa muito, vai à luta, briga, e são opções que eles dão devido ao que eles deparam em loco, as dificuldades encontradas, e a população também o procura os vereadores e questiona. Então é uma oportunidade para que possa se propor os investimentos adequados para que aquelas pastas supra as deficiências. Uma vez que nós aqui passamos na qualidade de gestor da saúde, ou entenda-se, gestor da saúde no atendimento primário, que antigamente a cidade não tinha essa qualidade de gestor, ele tinha que ir com o chapéu na mão, porque o SUS passava para o Estado, precisaria implorar para o Estado, para repassar, não repassava, retardava, e o município ficava com o fardo. E hoje não, hoje nós recebemos diretamente do SUS uma quantia destinada. Agora, o que a gente precisa ver, se essa quantia ela é suficiente para a demanda da cidade de Guarulhos. Então é mais ou menos essa linha que o vereador doutor Alexandre pediu, mas esse questionamento não está em pauta, nós vamos analisar melhor, vamos conversar e vamos discutir melhor os repasses do SUS para que a gente possa dar um atendimento qualificado no atendimento primário como gestor da saúde nesta cidade.
Eu acredito que está cumprido aqui o previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual o secretário está aqui cumprindo com as obrigações. Eu quero aqui agradecer ao senhor a presença do senhor, dos técnicos aqui da Secretaria de Finanças, aos demais aqui, à imprensa aqui presente, enfim, a todos os demais, a minha assessoria. Eu agradeço a paciência de estar aqui. Eu cheguei 10 minutos atrasado, mas chegamos juntos, eu e o secretário, e dessa vez deu para cumprir o que é de obrigação desta casa aqui. Muito obrigado, secretário. Obrigado. E dou por encerrado a presente audiência. Terminado, portanto, a audiência pública da Secretaria de Finanças aqui da Prefeitura, com a exposição aqui dos gastos do terceiro quadrimestre de 2014 e balanço total do ano, também apresentado aqui pelo secretário André Castro. E quem presidiu os trabalhos aqui, Paulo Sérgio Rodrigues Alves, vereador desta casa e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Primeiramente, bom dia ou boa tarde? Já passamos do meio-dia, normalmente é boa tarde, né, vereador? Mas dizem que quem não almoçou ainda, a gente dá bom dia. Obrigado por falar aqui com a gente. Não é verdade. Boa tarde a vocês, é um prazer muito grande estar aqui. Nós aqui cumprindo o que determina a legislação, principalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde ao longo do ano o secretário de Finanças, representando o Executivo, ele tem que estar aqui 3 vezes apresentando o primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre e finalizando 2014, o terceiro quadrimestre, apresentando o orçamento, a arrecadação e as despesas formulada, aprovada por esta casa. Então ele veio aqui em cumprimento à legislação, fez as devidas explanações aqui. Para nossa surpresa aqui, nós observamos um déficit de receita de menos 3,2, que é um número razoável. Então o questionamento nosso, inclusive vocês estiveram aqui presente, foi quais foram a área prejudicada com relação a esse déficit orçamentário, uma vez que o orçamento ele aprovado, ele estabelece um percentual de acordo com a legislação em cada área. Por exemplo, a área da saúde, 25% no mínimo tem que ser investido na saúde, 25% a educação, 15% a saúde e as outras pastas também das secretarias. Então o que acontece? Qual é o valor que sobra para fins de investimento de infraestrutura? Isso é que eu queria saber o motivo, porque como a gente vê algumas paralisações de algumas obras, né, em função da falta de recursos, e nós queríamos saber por que a falta de recursos, porque também existe uma parceria já firmada ao longo dos anos, junto aos entes federativos, com uma união que ficou de repassar. Então o que nós gostaríamos de saber, qual seria esses valores, o motivo da paralisação, a demora do repasse ou a falta de arrecadação. Então esse era o questionamento, mas enfim nós vamos analisar melhor agora, apresentando esse quadrimestre aí, nós vamos analisar até o final do ano para que seja. Mas segundo o secretário está bastante confiante, fala que ele está dentro da expectativa, dentro do percentual flexível de não arrecadação, e o investimento também foi controlado em relação a isso aí. Nós vamos analisar, mas ele está bastante confiante que ele cumpriu a meta de responsabilidade fiscal do Executivo. Para você, vereador, a audiência foi a contento? As explicações ficaram claras por parte do secretário? Não tenha dúvida, ficaram claros sim, porque nós sabemos, como eu disse no final, finalizando a audiência pública, que nós temos pleno conhecimento que a Finanças é um departamento técnico, né, que trata-se do orçamento do município, mas nós sabemos que o que se aprova aqui o orçamento são dotações relacionadas à estimativa de arrecadação para fixar as despesas em cada unidade. Então o que acontece? As unidades, elas se atêm a quê? Aos valores, ao percentual na estimativa orçamentária para investimento das suas pastas em todos os segmentos. E o secretário tem que estar atento a isso aí, orientando a cada secretaria com a seguinte informação: olha, não atingimos a expectativa de arrecadação, então as pastas devem dar uma segurada e não se utilizar do percentual numerário apresentado em orçamento, para que não haja um desconforto e não comprometa a administração com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então esse foi o questionamento que nós fizemos, sabemos, mas ele é o mentor, ele que tem o conhecimento e a orientação de cada secretaria para saber os limites, o que pode, a capacidade de investimento e os limites delas.
Agora, para a gente fechar aqui, aproveitando que estamos ao vivo, vereador, acho importante a gente tocar nesse assunto, até porque questionei o secretário aqui antes da audiência começar sobre o tal do duodécimo, né? E ele deixou bem claro que duodécimo é uma coisa e os repasses a prefeitura tem feito, segundo o secretário. Aí, discutir teto é outra coisa, chegar ao teto, que aí seria incluir as verbas do Fundeb na conta total, enfim. Queria que o senhor analisasse um pouco essa questão para a gente deixar bem claro para quem está em casa entender essa questão de duodécimo, de teto, do que a Câmara pleiteia para a prefeitura. A lei é clara, o duodécimo da Câmara, ele estabelece o seguinte, um limite de até 4,5% do orçamento do município. Isto é o que compete ao Legislativo. O que acontece? Então existe até 4,5% dentro da estimativa orçamentária fixa, entendeu, um valor, que foi de 82 milhões, entendeu, né? Ao longo desse ano. O que acontece? O que houve aí foi um acordo que teve de mais 11 milhões diante das despesas fixadas do Legislativo e talvez que isso aí, entendeu, não houve o cumprimento. Esse é o que é o acordo feito, é o termo de ajuste que foi feito do Legislativo e Executivo. Não podemos falar do duodécimo. O duodécimo foi devidamente repassado. Agora, o termo de acordo, que parece que não houve o cumprimento e nós vamos analisar, né? Vamos analisar melhor isso aí. Então, não há de se falar primeiramente em duodécimo não repassado. Ok, não, é bom para a gente deixar bem claro. Eu vou dar aqui mais uma informação e queria convidar o senhor para encerrar comigo a transmissão de hoje. O senhor conhece aqui o slogan da TV Câmara? Estou na TV Câmara? Não, o slogan é TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Então eu vou passar aqui a informação, vou falar o TV Câmara Guarulhos, o senhor encerra com o canal da cidadania, tudo bem? Então, ok. Só quero lembrar você então que você pode continuar ligado na nossa programação. A partir da 1h tem edição inédita do Jornal da Câmara e logo depois edição inédita também do programa Ponto de Vista. Eu entrevistei a nadadora paralímpica Gabriela Cantagalo, uma jovem vencedora, e falou também do caso de doping. É um programa bastante bacana, fique ligado e a gente se encontra aqui na programação, então, ao vivo em outras oportunidades. Por hoje é só, agradeço o carinho da sua audiência, muito obrigado pela companhia. Fique com a gente, TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, pessoal.